Bem-vindos a mais um consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira e com o Otávio Correia, sempre na Onda Viva. Hoje temos uma convidada para nos falar sobre o tema que o Dr. Luís Lameira escolheu para hoje. Vamos falar de stress e também dos métodos de ensino tradicional versus o ensino privado, ou o público e o privado, se calhar será a melhor referência a termos aqui hoje. Mas para já saúdo os meus convidados de hoje. Dr. Luís Lameira, em primeiro lugar, bem-vindo, como sempre. E porquê é que hoje escolheu uma convidada? Bem-vindos, caros ouvintes. Basicamente o meu objetivo com este programa foi trazer uma convidada que conhece bem a realidade de um colégio em que coloca-se em prática métodos inovadores ao nível da pedagogia, do ensino, e de certa forma o nosso objetivo é tentarmos transmitir aos nossos ouvintes e telespectadores uma imagem positiva no que diz respeito a este contexto de ensino e para, de certa forma, também potenciarmos os métodos pedagógicos noutros âmbitos, isto é, noutras escolas. E eu considero que o CLIP é muito inovador ao nível de práticas pedagógicas e, nesse sentido, poderemos acrescentar algo mais. Já há aspectos muito positivos que são realizados em Portugal. Podemos referir que nos últimos 40 anos o nível de alfabetização foi impressionante. Agora, o nosso objetivo principal é focarmos-nos em estratégias inovadoras ao nível da aprendizagem com um objetivo essencial, que é potenciar o aluno, exprimê-lo ao máximo no que diz respeito às suas competências e aprendizagens. Já que é um aspecto interessante que eu quero muito resumidamente indicar. Competências é diferente de capacidades. Capacidades é o saber, competências é o saber fazer, saber pôr em prática. E dessa forma conseguimos desenvolver as várias inteligências que já falámos aqui há 2 semanas. Em primeiro lugar, professora Eduarda Serapicos, muito obrigado por ter aceito o convite. É professora no CLIP, ao nível das ciências, correto? Sim, boa tarde. Sim, sou professora de Ciências e dou também Biologia. Já há cerca de 6 anos que trabalho no CLIP. Além destas 2 disciplinas, sou também professora de LTRD, que é uma disciplina inovadora e que tenta de alguma forma integrar várias disciplinas e vários conteúdos e também, pegando naquilo que acabou de dizer, desenvolver competências nos nossos alunos. LTRD, Exatamente, o que é a disciplina e que tipo de competências é que desenvolve? LTRD significa Learning Through Research and Design, e o objetivo é mesmo os alunos, a partir de um determinado, podem-lhes ser dadas algumas guidelines, terem que construir um end product. Eu peço desculpa por dizer algumas palavras em inglês, mas para mim é complicado porque é o meu dia-a-dia. E só se fala em inglês, só se fala inglês, não é? Sim, só falamos em inglês. Com exceção de algumas disciplinas que são dadas em português, o português e a História de Portugal. Portanto, e nessa disciplina os alunos trabalham sempre em equipa e utilizamos um método de aprendizagem que se designa por Cooperative Learning, e que dentro do Cooperative Learning existem outras estratégias em que os alunos trabalham sempre em equipa e têm que desenvolver um determinado projeto que pode abordar e incidir mais sobre uma determinada área, 2 ou 3 áreas, por exemplo, as ciências, ou então a história e as línguas, e o objetivo é que os alunos peguem nesse conteúdo e seja deles e que, de certa forma, produzam um end product à maneira deles. No fundo, vocês dão alguma liberdade aos alunos dentro dos conhecimentos que lhe passam e eles têm que apresentar projetos durante o curso para integrar todas essas disciplinas e evoluindo individualmente. Exatamente. E em grupo. Exatamente, é esse o objetivo. Professora, ainda uma questão. No CLIP, nesta escola, fala-se só inglês. O ensino é já falamos previamente, é até ao 12º ano, vem desde do pré-escolar até ao secundário. E os jovens dali saem normalmente para o ensino académico ou em Portugal, ou, como se fala muito inglês, a maior parte ou o grande número vai para países como Inglaterra ou países onde se fala o inglês? Há uma fatia dos alunos que vai para fora. Temos alunos que estão a estudar nos Estados Unidos, em Inglaterra, nos mais variados sítios. Mas há também alguns alunos que ficam em Portugal e sempre perspectivaram ficar em Portugal apesar de estarem no nosso colégio. Que o objetivo dos pais quando colocam os meninos no nosso colégio é abrirem as oportunidades, não é? Liberdade, podem ter várias escolhas, ou estudar lá fora ou ficarem aqui em Portugal.
Professor Luís Lameira, um pai dizer-se em termos, agora pegando na psicologia, dizer-lhes que o filho deve ir para um colégio onde só vai falar inglês, muitos deles a língua materna não é o inglês, é o português, e nós vemos na nossa vida pública e sobretudo em muitos dos alunos que saem do ensino tradicional a falar mal português e a falar mal inglês, isto é preciso estar muito à frente e pensar de forma diferente do comum cidadão para colocar os filhos numa escola destas. Aquilo que nós sabemos é que normalmente este tipo de ensino é focado em famílias em que têm um ambiente intelectualmente muito estimulante em casa. Os pais já falam fluentemente inglês, têm altos níveis de instrução. E para percebermos bem esta realidade, vários estudos indicam-nos que se colocarmos indivíduos, alunos de nível socioeconómico baixo no ensino privado, eles não vão melhorar o seu desempenho. Mas agora, se passarmos de indivíduos de nível socioeconómico estimulante e de classe média alta que estão no público e passam para o privado, eles vão ser potenciados. Curiosamente, que há aqui diferenças significativas. Mas no seguimento daquilo que acabou de dizer, é preciso percebermos o que é que leva um pai a colocar então o filho no ensino privado. Acima de tudo, há uma perspectiva de classe, isto é, o chamado networking, que em Portugal usa-se cunhas e é muito estigmatizado. Não devemos ter medo de assumir que é importante cada vez mais as relações interpessoais, numa perspectiva de conseguirmos sermos empreendedores e conseguirmos colocar em prática e nos darem uma oportunidade para provarmos o nosso valor. E no ensino privado funciona um pouco como o classe. Nesse sentido, é preciso referirmos um assunto bastante concreto, que é o seguinte: o facto do ensino privado dinamizar-se cada vez mais, isso vai permitir em que sobrevivam os melhores, digamos assim, e de certa forma também a parte pública, a escola pública, também poderá esforçar-se no sentido também de conseguirem atingir o ranking das escolas privadas, isto é, ficamos todos a ganhar. Há uma concorrência leal nesse sentido, porque ao nível da escola privada tem que ter têm que ser extremamente competentes, porque senão obviamente irão perder clientes. O objetivo principal é o lucro, mas um lucro de uma forma positiva, numa perspectiva de privilegiar um ensino construtivo, pedagógico e acima de tudo inovador, e que potencie as competências do indivíduo, e dessa forma todos vão ficar a ganhar ao nível deste liberalismo de ensino, onde há várias opções. Mas há sempre uma desvantagem para o público, porque, como há pouco dizia, para irem para o privado, alguns pais terão que ser de algumas famílias com algumas posses, porque muitos dos que não têm posses ficarão no público, não irão para o privado. Em segundo lugar, se o nível de quem tem alguns rendimentos e algumas condições em casa poderá ser mais avantajado em termos de aprendizagem e até de know-how que vão adquirindo ao longo dos anos escolares, se mudam para o privado, o público ficará com aqueles menos competitivos, digo eu. Compreendo e corroboro alguns aspectos. Peço desculpa, professora, só para terminar o meu raciocínio. Relativamente a isso, o Barroso, que é um indivíduo um estudioso do âmbito pedagógico, indica-nos que enquanto o ensino público não privilegiar, acima de tudo, as regalias dos funcionários, não irá conseguir potenciar ao máximo os seus alunos. Respondo nesse sentido. Digamos que essa é a parte mais fraturante do ensino público. Muito bem. A professora ia falar, dou-lhe a palavra, que também era para si a questão. Sim, isso eu acho que é um bocadinho complicado de controlar. É lógico que uma escola privada tem uma mensalidade que pode ser elevada. Isso é complicado realmente de controlar. Se os pais têm possibilidades de o aluno frequentar essa escola, claro que não é uma escola para todos. É uma escola só para quem realmente tem poder económico. Mas eu penso e acredito que existem muitas escolas públicas que são de qualidade, e tenho a certeza que sim. Lógico que numa escola privada há um controle diferente, que os professores são selecionados, se as coisas não correm bem, tomam-se determinadas... Deixe-me colocar duas questões fundamentais, já que falou no tema que eu tinha previsto a seguir, que é os professores e a avaliação. Vocês são avaliados de que forma no ensino privado? Nós somos avaliados diariamente no ensino privado. Temos um processo que nós chamamos o processo de appraisal, em que somos avaliados por alguém que está acima de nós, mas diariamente somos avaliados. Quer dizer, a minha diretora pode entrar muito bem na minha sala,
quando bem lhe apetecer e portanto é uma avaliação diária, não é tão formal, e há um processo formal, mas não passa só por esse formalismo, enquanto que no público o que acontece é que as coisas são realmente formais e são iguais para todas as escolas, e cada escola tem uma identidade muito própria. O nosso colégio tem uma identidade e uma escola pública deve encontrar a sua identidade tendo em conta os alunos que tem e o sítio onde se encontra, não é? Nesse processo de avaliação tem em conta os resultados que os alunos obtêm da escola, no vosso caso concreto? Não, porque nós não somos uma escola que viva obcecada e que trabalhe obcecada pelos resultados. Aliás, nós não fazemos seriação dos alunos que temos no nosso universo. Os nossos alunos, se podem pagar a mensalidade, podem fazer parte do nosso colégio, mas não fazemos seriação no sentido em que só os melhores alunos é que podem fazer parte dos nossos... Ao contrário de alguns colégios. Sim, ao contrário de alguns colégios, segundo sei, não tenho uma... Ou se dizer, não é? Como se costuma dizer, mas não tenho, quer dizer, não tenho fazem um enorme factos. filtro, correto? Sim, nós não fazemos filtro. As nossas turmas são heterogéneas em termos de habilidade intelectual, podemos assim dizer. Trabalham vários tipos de inteligência. Exato. Temos alunos que muito bons academicamente, médios, fracos. O nosso objetivo é tentarmos... Mas em turmas diferentes? Jogam isso com turmas diferentes? Sim, as turmas são todas os heterogéneas. Os bons sabem... são heterogéneas, ok. Porque isto de dizer que os alunos, que temos um bom aluno é um bocado subjetivo e nós não acreditamos nisso. Isto se calhar... Depende com o que é medido. Exato. O que é que acontece no método tradicional? Normalmente um bom aluno é aquele que é bom porque tem um estilo de aprendizagem lógico ou matemático bom e verbal, linguístico também bom. Um aluno que saiba que tem esse estilo de aprendizagem vai ter bons resultados nos exames, por isso é um bom aluno. Aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem visual, por exemplo, já não é um bom aluno porque não encaixa naquele rótulo. E negativamente e mal os alunos são rotulados dessa forma. Um aluno que não é bom no raciocínio lógico ou matemático, então já não é um bom aluno, e parece-me que isso acontece com alguma frequência no método tradicional e em algumas escolas públicas. Nós no nosso colégio tentamos contrariar isso. Professora, e como é que vocês desanuviam a cabeça dos alunos quanto ao stress? Isto é, normalmente, já aqui disse que não são obcecados pelas notas, portanto não há aquela corrida para boas notas porque vêm competir uns com os outros e vão concorrer às universidades, porque os vossos exames não são a nível nacional, são exames que vêm de fora, dado que falam sempre inglês, vêm de fora, não é? Mas deixa-me corrigir, nós não somos obcecados pelos exames, não porque fazemos exames que vêm de Cambridge, mas porque realmente não acreditamos que devemos ser obcecados. A avaliação não deve ser uma avaliação sumativa apenas. Nós acreditamos que devemos fazer uma avaliação diariamente, o que se chama a avaliação formativa. Mas vocês do vosso colégio competem os alunos que competem com outros privados, por exemplo, quem quiser ir para a medicina, por falar em cursos que exigem notas muito altas, como é que vocês os preparam? Há algum método especial, porque têm que tirar notas acima dos 19 e 20, acima do 20 é impossível, mas próximo disso, e para poder haver competição a nível nacional, até porque são bastante inflacionados os cursos de medicina e muitos outros paralelos que andam ali à volta desse curso. E em segundo lugar, como é que retiram stress aos alunos para que sejam preparados, para que aprendam e estejam a comunicar com eles facilmente, de maneira que não andem com o stress permanente atrás das notas? Nós não utilizamos um método específico para os preparar para o exame. Esses métodos são desenvolvidos ao longo dos anos e os alunos, aliás, são expostos aos momentos de avaliação sumativa, períodos de exame, praticamente todos os anos a partir do 5º ano. E isso vai-lhes retirar o stress. Porquê? Vai criar hábitos. Eles criam hábitos, percebem que em situação de avaliação têm que arranjar mecanismos de dar a volta para conseguirem controlar o stress, e acho que essa é a melhor forma de controlar o stress, é enfrentá-lo e aprender quais são os mecanismos que podemos encontrar para ultrapassar.
E é dessa forma que nós fazemos, além de termos momentos de avaliação durante o ano, que começam desde o 5º ano e vão até o 12º ano. No 12º ano são mais formais, não é, porque vêm de fora, e no 10º também. Fazemos isso praticamente diariamente, porque os alunos, uma aula no clipe pode ser uma aula mais tradicional, porque não vemos problema nenhum nisso, que de vez em quando, sim, podem ter direito a uma aula mais tradicional, mas podem ter uma aula em que não sabem qual vai ser o desenrolar dessa aula, e no final podem ser avaliados, sem estarem à espera. Portanto, o facto de eles, no início de uma aula, saberem que vão ser avaliados, têm que saber gerir esse stress e perceberem que no final dessa aula vão ser avaliados. Professor Dr. Luís Lameira, a professora acabou de dar aqui um mote importante, que é saber gerir o stress. O ensino público, os alunos estão preparados para saber gerir o stress? Eu considero que no ensino privado estão melhor preparados, porque, atenção, a professora Eduarda já referiu que há muitas escolas públicas que potenciam e muito bem e têm desempenhado muito bem a tarefa ao nível pedagógico. Agora, um aspecto interessante que é importante não baixarmos o stress, mas aprendemos a gerir o stress, porque o stress é importante para a aprendizagem. Se nós elevarmos moderadamente os nossos níveis de stress, o que é que vai acontecer ao nível dos nossos neurotransmissores? Vamos elevar moderadamente o cortisol e vamos elevar também a adrenalina. Isso vai reprogramar o DNA do nosso cérebro para conseguirmos aprender da melhor forma a informação. Se o stress for bem gerido e se não for gerido de uma forma inflacionada, de certa forma, há a possibilidade do indivíduo lembrar-se dessa informação se estiver sob um stress moderado. Eu passo a explicar, por exemplo. Imaginando que eu nunca tomei nenhum café, eu hoje para amanhã começo a tomar 2 cafés por dia, é natural que eu não estou ambientado à cafeína. Mas agora passar a tomar 10 cafés por dia, depois aí é poder apanhar uma intoxicação, passa a expressão. Portanto, é importante o pitch, e passo a explicar, é importante o professor chamar o aluno e dizer-lhe, bem, resume aquilo que aprendeste na última aula, falar para os restantes colegas, porque aquilo que nós verificarmos é que muitos indivíduos ao nível do ensino público chegam à faculdade, chegam à universidade no primeiro ano e nunca fizeram uma apresentação para a turma. Sem nunca serem confrontados. E nós sabemos o quão difícil é uma pessoa preparar-se para falar em público se não está familiarizado com esse stress. O objetivo não é baixarmos o stress, é ele ambientar-se ao stress. Exatamente. E que os ouvintes pensem nesse exemplo, ou seja, começar a tomar café, mas moderadamente, para irmos ambientando à cafeína. É importante referir-se a um ponto importantíssimo ao nível das diferentes tipos de inteligência que trabalhamos. Como a professora já referiu, e estava implícito nas suas palavras, o ensino público privilegia a parte linguística e a parte do cálculo. E muitas vezes negligencia a parte da inteligência espacial, muitas vezes presente nos arquitetos, nos engenheiros, etc., como é que nos orientamos numa cidade, por exemplo, a parte musical. Por que não colocarmos música clássica? A música clássica está relacionada com um bom ensino. Mesmo que os indivíduos não gostem de música clássica, inconscientemente assimilam melhor a aprendizagem. Por exemplo, para desenvolvermos a parte linguística, a nossa fluência verbal, por que não realizarmos tarefas que não sejam rotineiras? Hoje em dia verificamos muitas vezes no ensino público exposição de informação, privilegiar a memória e reproduzir. Vamos pôr os indivíduos ao nível da inteligência linguística a realizarem outro tipo de tarefas. Se eles preferem teatro, vamos colocá-los a representar. Se eles preferem contar uma história, eles que inventem uma história e passem a explicar ao público da aula em geral. Ao nível matemático, é importante não apenas aplicar fórmulas, mas compreender de onde é que vêm as fórmulas e articulando esse tipo de aprendizagem com os quebra-cabeças. Ao nível musical, se nós colocarmos música, por exemplo, no exemplo da música clássica, além de relaxá-los, eles com certeza vão estar mais calmos. E é um aspecto muito interessante que já verificamos nas escolas colombianas, venezuelanas e mesmo ao nível do ensino privado em Portugal em alguns colégios, que é, os alunos não podem estar sentados 90 minutos. Não devem estar sentados. Devem circular na sala. Claro que com uma disciplina imposta por parte do professor. O professor não é o todo poderoso, como muitas vezes acontece no ensino público. O professor, acima de tudo... Muitas vezes não acontece nada. Exatamente. É o orientador que vai gerir ali a sua equipa. E o professor pode chegar ao fim de uma aula e dizer, bem, afinal, e tem que ter a humildade de admitir, se calhar este não foi o meu melhor método de ensino, o que é que vocês preferem amanhã? Vamos aprender com canto? Eu vou dar um exemplo específico. Imaginando que nós dois estamos a aprender inglês e eu ando num grupo folclórico e você gosta de futebol, porquê que eu não vou aprender ao nível do campo lexical questões relacionadas com o canto, por exemplo, como é que se diz canção, como é que se diz child em inglês, como é que se diz instrumentos, e se calhar o doutor, como prefere
O futebol, vamos dizer bandeirinha, vamos dizer árbitro em inglês, fazemos a tradução. Como é que se diz Benfica, como é que se diz Porto, por exemplo. Passo o exemplo. Nós, Vygotsky, um indivíduo que foi muito importante na década de 30 para o desenvolvimento da aprendizagem soviética, indicou: nós não conseguimos potenciar ao máximo uma criança se nós não conhecemos os seus hábitos, se nós não conhecemos a sua história social, se nós não conhecemos qual é a sua família de origem. Nós podemos cair num ensino em que o indivíduo é potenciado no máximo 10-20% da sua aprendizagem. E não nos podemos centrar em 2 ou 3 inteligências. O indivíduo tem que ser visto como um todo. Muito bem. Professora Eduarda Serapicos, quais são as motivações principais para se escolher o ensino privado? Eu vou falar do meu caso. Eu acho que é essencialmente o projeto educativo, que é um projeto educativo inovador, porque olhamos para o aluno como um todo, a parte emocional, e procuramos desenvolver. Claro que primamos pela excelência académica e procuramos que os nossos alunos dominem ao máximo os conteúdos programáticos. Mas não é só isso, não é um ensino meramente académico que passa pelos livros e tudo aquilo que vem nos manuais escolares. Procuramos desenvolver outras competências, como o facto de serem capazes de viver num mundo que agora cada vez é mais globalizado, terem uma social awareness, serem capazes de desenvolver leadership skills e de falarem em público. Ainda há pouco o espírito de liderança, correto? Exato, porque isso treina-se, não é? Claro. Realmente que há pessoas que nascem com o dom de falar em público, outras que nem por isso, mas é uma competência que se pode treinar, e quanto mais cedo começarmos a treinar, melhor, porque os indivíduos, os alunos, ganham mais confiança nisso. Por isso, eu penso que no nosso caso, os alunos e os pais que vêm ao nosso encontro é pelo projeto educativo em si, porque vemos o indivíduo como um todo, e pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu sinto mesmo que o colégio e a comunidade escolar é como se fosse uma família. Isto é um bocado complicado de tentar descrever por palavras, só quem está lá, quem passa lá umas boas horas é que entende. Os miúdos de 12º ano, a quem eu não dou aulas, conhecem-me e tratam-me, se calhar, com o mesmo carinho que tratam e com o mesmo respeito que tratam uma professora que lhes dá e leciona aulas. Portanto, realmente uma família, tratam bem e tomam conta dos mais pequeninos, e eu acho que esse sentimento de unidade é único e é uma identidade muito própria do nosso colégio. Eu acho que é essencialmente por isso que procuram o nosso colégio. Muito bem, Dr. Luís Lameira, este aqui mais um pormenor interessante, que é o espírito de equipa e, digamos, a congregação à volta do mesmo objetivo, que é a qualidade, ter os resultados, o perceber os conteúdos programáticos, e que a professora aqui deixou claro mais uma vez, não é? Correto. E esse espírito de equipa e uma espécie de familiaridade revela-se 2 pontos positivos ao nível pedagógico, que é o trabalharmos duas inteligências essenciais para a aprendizagem, que é a parte intrapessoal, isto é, como é que eu vou gerir o meu stress, como é que eu vou gerir a minha capacidade de resiliência, de me adaptar a novas realidades, e a parte interpessoal, a forma como vou relacionar com os outros. E é muito simples, nós conseguimos desenvolver a parte interpessoal, ou seja, a inteligência social, a capacidade do indivíduo conseguir compreender, colocar-se no lugar do outro numa sala de aulas, se eles se criticarem entre eles, realizarem críticas de uma forma cooperativa, de uma forma cordial, de uma forma assertiva. Porque a parte da gestão emocional deve estar sempre presente no ensino. Determinados teóricos realizaram estudos em que chegaram à conclusão que determinados indivíduos que saíam das faculdades com médias 18 e 19 ao fim de 5, 10 anos não eram melhores profissionais do que aqueles que saíram com médias 12 e 13. Porquê? Tinham umas competências sociais superiores, aguentavam melhor o stress, e muita dessa bagagem ao nível de conseguirem gerir o stress, ao nível da capacidade de resiliência e de adaptação a novos meios, veio deste tipo de ensino. E este tipo de ensino já está cimentado em muitas escolas públicas, como eu já referi, Venezuela, Colômbia, Brasil, porque é um ensino que privilegia as inteligências múltiplas. Enquanto nós, ao nível do ensino público, nós portugueses, só nos centrarmos na parte do cálculo e da linguística, iremos perder muitas, mas mesmo muitas competências que podem se desvanecer com o crescimento do indivíduo. Muito bem, Dr. Luís Lameira e professora
Eduardo Serapico, estamos a chegar ao final. Eu deixava-lhe para si a frase da semana para depois fecharmos com a professora. A partir do universal é possível conhecermos o particular, mas trabalhando apenas o particular não conseguimos conhecer o universal. E penso que isso revela bem qual é o paradigma de ensino pedagógico do CLIP, correto? Penso que estamos de acordo. Professora, para concluir, pisco o olho aos ouvintes para perceberem o que é que pode ser diferente de ter um filho a estudar no CLIP. Eu acho que o essencial é, e o CLIP permite isso, é os nossos alunos têm um autoconhecimento, conseguem de certa forma, porque são expostos a vários tipos de atividades, têm um autoconhecimento daquilo, da sua matéria-prima, como é que podem ser, essa matéria-prima pode ser potencializada. E aquilo em que não são tão bons, podemos trabalhar sobre isso. Eu acho que isso, o CLIP é exímio nisso. Muito bem, agradeço mais uma vez a professora Eduarda Serapicos e o Dr. Luís Lameira. Nós voltamos na próxima semana. Recordamos que pode ver este programa também na Onda Viva TV. Basta aderir a radioondaviva.pt, depois clicar em Onda Viva TV e está disponível na rúbrica de saúde. Pode ouvir na rádio em 96.1, sempre à sexta-feira a partir das 5, ao sábado e domingo à noite e à quarta por volta das 2 da tarde. Despede-se o Otávio Correia, Luís Lameira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá,